Bom, é um prazer estar aqui, gente. Obrigada, Renata, pelo convite, né? É sempre muito bom aí a oportunidade de estar trabalhando com vocês, né? Com uma rede aí bom, que a gente acompanha também muito o crescimento que vocês tiveram, né, desde o início, mas que sempre confiou em nós, nos nossos produtos, né? Que a gente sempre trabalhou nessa parceria, sempre buscando estar ali junto das farmácias, dos veterinários, né, das franquias, dos visitadores, né? Então é um prazer eu estar aqui hoje falando com vocês, né? Imagino que aqui tem não só veterinários, mas também pessoas que se interessam pelo tema, né? Depois das palestras, geralmente vem algumas pessoas falar comigo, desde estudantes, né, de medicina veterinária, até outras pessoas, tutores, enfim, que se interessam pelo tema. Então, é bem legal, acho que é bem importante a gente estar aprofundando esse tema para que as pessoas conheçam e se sintam seguras, que entendam a tecnologia, né, que saibam como que isso foi desenvolvido, que esses produtos, eles envolvem aí são produtos que envolvem alguns anos, né, de pesquisa, de parceria com veterinários, com universidades. Então, acho que hoje eu estou aqui realmente para falar um pouquinho, para que todo mundo se sinta aí um pouco conhecedor, né, desse mundo nano, que ao mesmo tempo que a gente escuta falar, a gente sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, mas o que, que é mesmo? Então, acho que hoje a ideia é eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, então eu vou começar aí compartilhando a minha apresentação, só um minutinho aqui. Só me sinalizem se vocês estão conseguindo enxergar bem, porque agora eu não consigo mais vê-los, né? Então, se alguém puder falar e está vendo o meu compartilhamento, aí tá tudo certinho, gente? Sim, Letícia. Tá bom, obrigada, viu? Bom, então eu sou a Letícia, eu sou farmacêutica, tá, gente? Ahn, Sou diretora técnica da Nanoscope e hoje estou aqui para fazer essa campanha, para fazer essa palestra de finalização da campanha Sou Nano, que é uma campanha aí que envolveu essa intensa parceria entre Fórmula Animal, Nanoscope e muitos médicos veterinários aí, parceiros também, né? Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre os produtos dessa campanha e principalmente sobre os benefícios da nanotecnologia nos produtos veterinários, né? Então, a ideia é que realmente a gente consiga passar esse conceito, desmistificar sobre o que é a nanotecnologia, que vocês realmente consigam materializar os benefícios que a gente tem em prescrever, né, em utilizar produtos dermatológicos que foram feitos com ativos nanoencapsulados especificamente desenvolvidos para uso no PET. Tá? Então, hoje a apresentação, ela não é uma apresentação longa, né, mas vai envolver, assim, basicamente três partes. Um é falar um pouquinho sobre o que é essa nanotecnologia, um pouquinho de uma definição, de alguns conceitos, né, já que hoje a nanotecnologia está presente não só em medicina veterinária, mas como em muitos outros campos, né, na medicina humana, ela já é utilizada há muitos anos, em produtos cosméticos, enfim, em vários outros produtos, né? Falar um pouquinho sobre as vantagens de utilizá-las aí em manipulação veterinária, quais que são as vantagens da gente estar utilizando um produto que tenha nanotecnologia no seu interior para uso em cães e gatos principalmente, tá? E falar um pouquinho dos produtos da campanha Sou Nano, então aqui eu vou trazer algumas indicações desses produtos, né, como que eles podem ser prescritos, alguns exemplos de casos clínicos que foram realizados em acompanhamento aí com os médicos veterinários e algumas sugestões de fórmulas para quem já quiser aí, né, tirar um print, enfim, ter alguma ideia para trabalhar em algum caso que tenha na clínica, tá bom? Então,
só me apresentando e falando um pouquinho da minha formação, né? Já falei que eu sou farmacêutica, mas eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, né, em nanotecnologia, né, realizei aqui na pós-graduação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e também na Universidade de Grenoble, na França, né, então aí tenho bastante tempo aí de experiência, né, de dedicação da minha vida, né? Então são mais de 15 anos aí trabalhando com o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados para liberação de ativos, quer sejam ativos medicamentosos, ativos cosméticos, né? Tanto naturais quanto sintéticos. Então assim já tem bastante experiência nisso. E hoje eu sou aí diretora técnica, né? Então estou à frente aí dos projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente realiza lá na Nanoscope. E então, só para falar para vocês um pouquinho, né? Então, a Nanoscope, para quem não conhece, ela é uma empresa brasileira, né? Localizada em Florianópolis. Então, imagino que algumas pessoas aí já escutaram falar, né? Então, a gente tem um contato muito próximo, não só com as farmácias, mas também de veterinários que nos questionam, porque a gente compartilha muitos cases, enfim, nas nossas redes sociais, e vários médicos veterinários também vêm falar conosco, né, para o nosso comercial, às vezes, e eu estou ali também por trás, dando algum auxílio técnico em alguns casos, né. Então, é uma empresa que fica localizada em Florianópolis, então a gente faz toda a parte de desenvolvimento desses produtos, né, então, assim, toda a parte de testes, de pesquisa e desenvolvimento, de elaborar o conceito desse produto, de escolher as matérias-primas que vão ser que vão fazer parte desse produto, de realização de testes, né? Então a gente faz muitos estudos in vitro, em células, né? Em parceria também com médicos veterinários para avaliar esses produtos em estudos de caso, na clínica mesmo, né? Então a gente faz toda essa parte e hoje a empresa, né? A empresa ela foi fundada lá em 2014, então já faz muitos anos que a gente tem essa linha veterinária no mercado, né? Como a própria Renata falou, a Fórmula Animal aí foi uma das nossas primeiras clientes, né? Parceiros, eu digo, porque hoje vocês podem encontrar esses ativos aí em todas as unidades da Fórmula Animal presentes no país, né? Então, a gente consegue trabalhar de forma bem próxima a essa rede, né? E aí, ao longo desses anos, a gente também cresceu para obter algumas certificações, né? Então, hoje a gente tem certificações de qualidade na empresa, como o ISO 9001, de sustentabilidade, então a gente tem todo um viés de utilização de ingredientes sustentáveis, de origem natural, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, vocês vão ver que sempre tem aí alguns ingredientes de origem natural presente nesses ativos, né? Então, a gente é uma empresa carbono neutro hoje, e temos também aí, conquistamos a certificação de inovação, de cultura avançada de inovação aí no último ano. Tá? Mas sem mais delongas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a nanotecnologia. Então, gente, eu gosto muito de falar, de usar essa representação aqui para mostrar, né, falar para vocês, então, fazer um comparativo, que hoje a gente já tem coisas muito pequenas, numa escala macroscópica, né? Então, assim, como um buraco de uma agulha, um fio de um cabelo. Abaixo dessa escala macro, a gente tem a escala micro, onde a gente tem as micropartículas. E a gente já tem alguns produtos, né? Não só produtos do nosso dia a dia, mas produtos específicos para a área veterinária que são baseados em micropartículas. E abaixo da escala micro, a gente tem a escala nano, então que é a escala nanométrica, onde a gente tem essas nanopartículas e onde a gente tem, então, os produtos que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas por que a nanotecnologia, né, ela tem ganhado tanto interesse, tem atraído tanta atenção, né, nos últimos anos? Então, ela não é uma ciência nova, né? Já é um termo que vem empregado há muitos anos, né? Mas ela é uma ciência que estuda e trabalha com partículas num tamanho nanométrico, tá? E o que é esse tamanho nanométrico? Então, esse tamanho nanométrico é um tamanho que vai de 1 nanômetro até 1000 nanômetros ou 1 micrômetro.
Então, aqui, ó, nessa escala aqui que a gente tem, né, que a gente chama de escala nanométrica, é onde a gente tem as nanopartículas, tá? Então, os sistemas, né, então, os produtos que têm partículas dentro dessa faixa nanométrica, eles são capazes de apresentar novas propriedades, né, novos fenômenos que dependem dessa escala de tamanho. E é por isso que a nanotecnologia ela tem trazido muitos benefícios na área de liberação de ativos cosméticos e medicamentosos. Tá? Então, por quê? Porque quando a gente tem um produto, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um produto que fez parte da campanha Sou Nano, né? Que é o óleo essencial de melaleuca, tá? Eu gosto de usar bastante porque já é algo que a gente vê o uso em medicina veterinária, né? Não só na forma nano, mas na forma tradicional, né? Do óleo essencial de melaleuca. Mas se a gente trabalha com óleo essencial de melaleuca, então ele tem ali as propriedades, né? Um excelente antimicrobiano, né, antifúngico, enfim, já é utilizado em alguns produtos de uso veterinário, mas ele tem um tamanho de partícula maior, então, assim, quando a gente utiliza ele numa formulação, enfim, imagine um óleo, quando mistura em água, né, coloca junto com a água, ele não mistura, né, como óleo de cozinha, enfim, né, vai formar aquelas duas fases. Para fazer a manipulação desse produto na farmácia, a gente tem que pegar esse óleo, adicionar algum solubilizante, né, algum tensoativo, enfim, para conseguir misturar ele em alguns produtos, né, para conseguir veicular esse produto em água, por exemplo, ou então até deixar ele num veículo mais oleoso, né, colocar em um outro óleo para estar aplicando ali no animal, que muitas vezes vai dar aquela sensação desagradável, de aspecto oleoso de aplicação no pelo, né? Deixar aquele residual graxo, enfim, né? O que acontece quando eu tenho o óleo de melaleuca nanoencapsulado, tá? Por ele estar dentro dessa faixa de tamanho nanométrica, né? Eu consigo ter outros benefícios, né? Por mais que eu estou falando do mesmo constituinte, que é o óleo essencial de melaleuca, quando eu coloco nanomelaleuca em água, por exemplo, ele mistura facilmente, né? Então a gente não tem essa separação de fases, né? Então a gente consegue veicular ele simplesmente em água, por exemplo, num spray, para uma aplicação no animal, sem precisar adicionar solubilizantes, tensoativos, enfim, então outros constituintes, por exemplo, o que dá uma flexibilidade de formulação, não deixa aquele aspecto residual graxo no animal, né? E claro, devido ao tamanho reduzido dessas nanopartículas, a gente consegue ter uma penetração na pele e no pelo melhor, né, do que utilizando o óleo essencial de melaleuca. Então, vocês vejam como a nanotecnologia ela consegue, né, mesmo para moléculas, para constituintes aí de mesma origem, né, de mesma composição, a gente consegue só pelo tamanho dessa partícula, entregando essa tecnologia, ter novas propriedades ou novos fenômenos, né, devido à nanotecnologia. Então, a gente consegue aplicar, né, esses benefícios, né, em muitas áreas aí da medicina. Tá? Mas quão pequeno é esse nano, gente, né? Então, assim, um nanômetro, ele corresponde a 1 bilionésimo de um metro, ou seja, 10 a menos 9 metros, né? Então, mas o quão pequeno é isso? Então, para vocês terem ideia, uma partícula que tem um diâmetro ali, né, um tamanho de 1 nanômetro, ela está para uma laranja, assim como uma laranja está para o planeta Terra. Então é algo muito pequeno, né? Então esses produtos, eles são produtos que têm partículas muito pequenas, né? Então geralmente eles são produtos líquidos, para vocês terem ideia, com aspecto muito semelhante ao leite que a gente toma, né? Então, o leite que a gente toma ali, aquele aspecto leitoso, né? Onde essas partículas elas estão ali dispersas, né? E a gente só consegue observar essas partículas com o auxílio de microscópios eletrônicos que são muito potentes, né? Que são os microscópios eletrônicos de transmissão,
ou de varredura de alta resolução, por exemplo, tá? Enfim, gente, então entendendo um pouquinho mais sobre a nanotecnologia e sabendo já o que é, né, essa nanotecnologia, a Nanoscope ela desenvolveu uma linha específica de sistemas nanoencapsulados para aplicação veterinária, né? Para aplicação dermatológica veterinária. Qual que é o grande diferencial desses produtos em relação a outros produtos nano que não foram desenvolvidos para a área veterinária, né? Então, esses produtos, eles são desenvolvidos já utilizando ingredientes, concentrações, enfim, apropriadas, né, para o uso em cães e gatos, né? Muitos ativos não são indicados para gatos, por exemplo, né? Então, quando a gente desenvolveu essa linha, a gente levou em consideração todas as características dos animais e a gente sabe que muitos produtos que são utilizados hoje para humanos não devem ser aplicados nos animais, podem causar algum tipo de toxicidade, de irritação, enfim. Então, é sempre importante que a gente utilize, né, então, produtos específicos. Então, foi por isso que a gente desenvolveu aí uma linha exclusiva, né, que é uma linha exclusiva, já considerando as necessidades de cães e gatos, tá? Para além disso, esses sistemas, quando são aplicados no pelo do animal, eles têm uma característica, né, que é uma propriedade de aderir ao pelo, né? E com isso, eles faz com que esse ingrediente que está ali dentro dessa pequena partícula, ele fique ali ligado ao pelo do animal e tenha uma liberação mais prolongada, tenha uma eficiência melhor, né? Então, vocês podem ver aqui, até numa microscopia, né, que é uma imagem que eu falei para vocês, de alta resolução, no microscópio eletrônico, né, onde a gente consegue ver um fio, né, de pelo no animal após a aplicação do produto. E a gente consegue perceber, então, aqui as partículas aderidas ao pelo do animal. Então, essa propriedade de aderir ao pelo do animal é o que faz dessa linha, né, tão especial, né, para além dessas características de realmente se trabalhar só com ingredientes que são compatíveis aí com esses animais, tá? Então, a gente trabalha essa característica de aderência ao pelo, né, de liberação prolongada. Então, esses ativos, eles têm uma liberação com o tempo, né? Isso faz com que eles tenham uma melhor performance, né? Além de todos eles, todos os produtos, né, que a gente desenvolve, eles serem desenvolvidos através de tecnologias verdes de produção, né? Então, hoje existem vários processos para obtenção de sistemas nanoencapsulados, mas aqui na Nanoscope a gente só utiliza sistemas orgânicos, né? Ou seja, utilizando ingredientes biocompatíveis e biodegradáveis, né? Que não vão causar nenhum tipo de toxicidade, de irritação e que vão se degradar naturalmente, tá? Então, gente, para vocês começarem a imaginar, né, como que funciona uma nanopartícula, né? Então, esse sistema, aqui eu trouxe uma imagem representativa, né, onde a gente tem, então, um núcleo que tem esse ativo no interior, né, que pode ser o óleo essencial de melaleuca, né, pode ser um outro ativo, pode ser a clorexidina, enfim, pode ser mais que um ingrediente ativo, né, que está dentro desse interior dessa partícula, né? E ele é revestido por uma pequena cápsula que tem uma alta afinidade pelo pelo do animal. E isso vai fazer com que ele fique ali, que ele tenha essa propriedade de aderência e tenha essa ação mais prolongada. Então vamos falar um pouquinho aí dos benefícios, né? De explicar um pouquinho mais sobre cada um dos benefícios, né, de eu estar utilizando aí esse ativo nanoencapsulado num produto veterinário, tá? Então, quando a gente aplica um produto que ele contém aí no seu interior esse ativo nanoencapsulado, o que acontece? Esse ativo ele tem um tamanho muito reduzido, né?
essas partículas, elas vão fazer uma cobertura sobre a pele do animal, né? As moléculas de água que estão presentes na pele do animal, elas vão reduzir a evaporação, né? Então, com isso, a gente faz com que a gente tenha uma menor perda de água transepidermal, o que é muito interessante para a manutenção da hidratação, principalmente de animais que têm aí pele ressecada, dermatites, atopias, né? Então é muito interessante. E além disso, devido ao tamanho reduzido dessas pequenas nanopartículas, a gente consegue ter uma penetração mais profunda na pele, né? Então a gente consegue atingir aí até as camadas mais profundas da derme, tá? E isso faz com que eu tenha uma melhor eficiência de vários tratamentos, tá? Em comparação, quando eu tenho um produto, né, que eu não estou utilizando esse produto nanoencapsulado, então a gente tem um tamanho de partícula maior e uma penetração muito superficial. Por isso que muitas vezes a gente precisa aí de doses muito elevadas desses ingredientes para ter um efeito aí benéfico no tratamento de algum tipo de patologia, né, desse animal. Para além da liberação, né, profunda, da penetração profunda na pele, a gente também tem um benefício de ter uma melhor estabilidade, né? Então, como esse ingrediente ativo, ele está no interior de uma pequena cápsula, né, de uma nanocápsula que a gente chama, então, entendam que ele está ali protegido, né, contra uma possível ação de oxidação, de reação frente à luz, né, de degradação mesmo com outros componentes do produto, né, que pode ter algum tipo de instabilidade. Né? Então, ele está mais protegido porque ele está envolto aí por essa cápsula, né? E com isso a gente consegue proteger esse ativo da degradação e fazer com que ele tenha uma estabilidade melhor. Tá? Então, a gente garante ali uma estabilidade melhor desse produto. É só para você. Para ele. Ah, bom. Aí vamos atirar ali. Você quer? Então, gente, outro benefício é o efeito de liberação prolongada, tá? Então, como a gente tem esse ingrediente ativo dentro dessa pequena nanocápsula, conforme essa cápsula ela vai degradando, né? Ela vai se desfazendo, esse ativo vai sendo liberado. Então, a gente tem uma liberação gradual com o tempo, né? E um efeito mais duradouro. Com isso, a gente não precisa fazer a aplicação do produto, por exemplo, várias vezes ao dia. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos que a gente tem uma aplicação do produto uma vez na semana. Né? E a gente já consegue ter resultados muito bons. Né? Por quê? Por causa desse efeito de liberação prolongada. Então, hoje a gente sabe da dificuldade dos tutores, né, em realmente terem esse tempo de estarem presentes para fazer a aplicação correta do produto no animal, né, de ter essa disponibilidade de tempo com o uso do ativo nanoencapsulado, por ter esse efeito de liberação prolongada, a gente consegue reduzir a frequência de aplicação. Né? Então, ao invés de eu estar aplicando o produto 2, 3 vezes ao dia, eu consigo aplicar uma vez ao dia ou até mesmo algumas vezes só na semana. Tá? Então, isso é bem interessante, é uma característica aí bem importante, né, dos ativos nanoencapsulados. E, por fim, aqui o último benefício, né, que eu trouxe é em relação à facilidade de formulação. Né? Então, vocês aí, médicos veterinários, né, enfim, vocês prescrevem, né? Então, diferentes ativos, né? E a farmácia vai lá e às vezes, ai, como é que eu vou colocar esse óleo no sistema aquoso? Ou talvez prescreve o ativo, né? A farmácia vai ter que usar aquele ativo ali numa formulação que deixa um certo residual, porque é um pouquinho mais oleosa, enfim, e não vai agradar o tutor, né? Quando a gente tem um ativo nanoencapsulado, a gente consegue ter uma facilidade de dispersão
desses ativos em água, né? Então, aqueles ativos que não solubilizam bem a água, como o óleo, que eu dei o exemplo, né, o óleo de melaleuca, mas também outros ativos, a gente consegue utilizar a água como veículo, porque eles dispersam facilmente. Então, aqui a gente tem uma foto que mostra justamente isso, né? A gente mostra aqui um ativo que ele é um ativo chamado lipofílico, né? Que é um ativo que tem uma baixa solubilidade em água. O que acontece quando a gente coloca em água? Então, tem essa separação, ele não mistura. E esse mesmo ativo, né? Quando está nanoencapsulado em água, olha o que acontece. Ele dispersa facilmente. Com isso, a gente facilita a formulação, né? Então, a gente tem uma flexibilidade para estar podendo administrar esses produtos, por exemplo, em veículos base água, em géis, por exemplo, né? Que também são formulações mais aquosas. A gente consegue ter um sensorial mais agradável na aplicação do produto, principalmente em animais que têm muita pelagem, né, para não ficar aquela pelagem grudada, né, enfim, e sem deixar aquele residual graxo, tá? Bom, gente, e agora falando um pouquinho sobre os produtos propriamente ditos, né? Então, quais são esses produtos dessa linha veterinária, né? Então, hoje a gente tem uma linha aí com 12 produtos, né? Desenvolvidos exclusivamente para aplicação veterinária, dermatológica, né? E aqui, então, eu tenho em azulzinho aqui, né, os produtos que foram trabalhados na campanha Solnano, que são os principais produtos da linha, né? E esses produtos, eles têm diferentes propriedades, né? Então, como vocês já conheceram aí na campanha, quem não conheceu, convido a entrar no nosso site, entrar no site da Fórmula Animal para conhecer, né? Porque realmente são produtos que, quando utilizados, a gente logo percebe o benefício, né? A diferença de estar utilizando um produto que tem esses ativos nanoencapsulados no seu interior, quer seja somente para um banho do animal, para a questão de hidratação, né? Ou para um tratamento de uma dermatite atópica, né? De um tratamento de uma malacesiose, por exemplo, né? E todos esses ativos, eles podem ser prescritos, né? Em shampoos, em sprays, loções, solução de limpeza. A gente tem alguns produtos aqui também que são mais específicos para solução otológica. Então, é muito interessante, né? Vocês podem estar prescrevendo em diferentes formas, né, farmacêuticas. Então vou começar falando aqui dos produtos, né? Então, o primeiro que eu trouxe é a nanoclorexidine, né? Então, a clorexidina aí, ela é já muito utilizada, né? Então, aí todo mundo que trabalha na área veterinária, né, conhece, já utilizou, prescreve a clorexidina, né? E o nanoclorexidine é a clorexidina encapsulada em nanocápsulas hidratantes que têm óleo de girassol. Essas nanocápsulas, elas reduzem, né, o ressecamento e auxiliam na hidratação da pele. Então, uma das grandes dificuldades de se trabalhar com a clorexidina, né, de gluconato, é que a gente tem muito problema de ressecamento. E muitas vezes que é utilizada a clorexidina já é justamente, né, para condições de dermatites, né? Então, onde a pele já está ressecada, né? Então, assim, quando a gente entra com a clorexidina, a gente acaba piorando esse estado de ressecamento, né? E quando a gente utiliza, então, a nanoclorexidina, a proposta desse produto foi justamente já aliar, já encapsular, colocar naquela pequena nanopartícula, não só a clorexidina, mas também o óleo de girassol, que tem propriedades de hidratação excelentes, né? Então, esse produto, ele é um produto que tem 2% de clorexidina na sua composição, né? E pode ser utilizado aí para diferentes tipos aí de dermatites, né? Para produtos de ação antisséptica, pode ser administrado, usado em shampoo, loção, spray, enfim, né? Enfim, como vocês já utilizam a clorexidina de gluconato, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro desse produto.
provando, então, que em concentrações já muito baixas, né, ali em torno de 0,0031% desse produto, a gente já tem a eficiência e inibição total do crescimento de Staphylococcus aureus in vitro, né, em condições de laboratório, mas esse produto é um produto também que foi avaliado aí, né, por veterinários, enfim, eu trouxe aqui um case para mostrar para vocês, que eu vou mostrar no final aí dessa apresentação, né? Mas qual que é o grande benefício de eu estar utilizando a clorexidina nanoencapsulada para além desse efeito de hidratação, de evitar o ressecamento, tá? A clorexidina nanoencapsulada, então já existem vários artigos científicos publicados que comprovam, né, que ela tem uma melhor absorção no extrato córneo. Em comparação com a clorexidina livre, ou seja, que não está nanoencapsulada, né, ela tem até 3 vezes mais absorção no extrato córneo, tá? Então, isso vai potencializar a ação, né, da clorexidina na pele, tá? Eu também, né, esse estudo também mostrou que tem uma liberação sustentada e mais duradouro frente a Staphylococcus epidermidis, né? Então, um estudo de liberação in vitro realizado em Staphylococcus, ele mostrou que a clorexidina nanoencapsulada, ela consegue manter um efeito aí de 8 horas sendo liberada, né? E isso gera um efeito residual, né? Então, lembra que eu mostrei aquele slide falando da liberação prolongada, né? Então, aqui a gente tem, então, a prova que realmente, né, a clorexidina nanoencapsulada, né, tudo comprovando que ela tem um efeito de liberação de pelo menos, né? E isso faz com que ela também tenha uma ação superior quando comparado à clorexidina livre ou não encapsulada, né? Uma melhor eficácia antimicrobiana, antisséptica, né? E aqui a gente tem uma imagem de microscopia também mostrando, né? Então, o que acontece com as nanopartículas aí de clorexidina quando encontram as bactérias, né? Então, vocês conseguem ver ali a membrana bacteriana, né? E ao redor da membrana bacteriana, a gente consegue perceber várias nanopartículas aderidas, né? Então, a gente consegue ter um melhor efeito da clorexidina nanoencapsulada contra essa bactéria, porque a gente tem um contato prolongado dessa nanopartícula na bactéria, né? Então, uma maior área superficial devido ao reduzido tamanho da partícula, né? Que vai fazer com que eu tenha uma eficácia antisséptica superior, tanto em bactérias gram-positivas quanto em bactérias gram-negativas. Tá? E aqui tem um estudo, então, de caso, né, que foi realizado aí em parceria com um médico veterinário, então, mostrando aí uma aplicação, né, um case, mostrando uma aplicação de um spray com 4% da nanoclorexidine, né, aplicada a cada 4 dias. Acho que não está aqui, não faltou aqui no slide, né, mas foi o uso durante 30 dias, né? Então, esse animal, dá para ver aqui que ele estava com uma dermatite, né? Algumas regiões já com queda de pelo, né? E a aplicação do spray a cada 4 dias, né? Então, não foi uma aplicação diária, né? Nesse animal, a gente já conseguiu ver que ele conseguiu aqui ter uma melhora bem significativa, né? E uma recuperação da pelagem, né? Então, realmente, a gente consegue ter esse efeito de liberação prolongada, né? E uma eficácia aí mais potencializada desse produto, tá? Então, esse produto, ele é um produto que pode ser utilizado tanto em shampoos antissépticos, né? Aqui tem uma sugestão do uso da nanoclorexidina 10%, né? Ela pode ser utilizada até 20%, né? Então, mas aqui, nesse caso aqui, a gente colocou 10%. E também numa aplicação de um spray ou em loção, né?
aqui a gente tem uma sugestão de fórmula com a nanoclorexidina 4% combinada a nanofitoesfingosina, né? Que é um outro produto que a gente gosta bastante, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um produto também que atua na recuperação da barreira cutânea. Então, aqui é um produto, pode ser combinado a glicerina e administrado em água. Então, lembre que eu falei que tem esse benefício, né? Então, é uma loção que vai ser uma loção aí muito fluida, né? Sem aquele aspecto gorduroso, enfim, que facilita aí a aplicação, né? Principalmente em animais com peles mais sensíveis e com problemas de dermatite, tá? Um outro produto, que é um produto aí, que é com certeza o nosso carro-chefe, né? Que é o Nanidrate. O Nanidrate, ele foi aí um dos primeiros produtos lançados nessa linha, né? E o Nanidrate, o que ele é? Ele é uma nanocápsula, né? Hidratante, com alto poder de hidratação, tanto da pele quanto do pelo do animal, né? Então, ele é um blend de óleo de coco, óleo de argan e óleo de abacate nano-encapsulado, tá? Então, ele é um produto excelente para hidratação profunda de animais com pele atópica, pele sensível, né? Não só para animais que têm algum tipo de problema de atopia também, né? Ele pode ser utilizado normalmente em shampoos, condicionadores, enfim, para qualquer tipo de pelo, tá? Não deixa o pelo pesado, mesmo aqueles animais que têm um pelo um pouquinho mais oleoso, né? Ele é muito interessante, tá? Porque ele não chega a pesar o pelo do animal e ele faz uma hidratação não só do pelo, mas também da pele, mantendo a pele hidratada, né? E aqui a gente tem um caso do Yorkshire, né? Com uma aplicação única, né? De um spray contendo 10% do nanidrate. Então, mostrando aqui o animal, então, com problema de atopia, né? Então, a gente consegue ver as manchas bem avermelhadas, né? Além disso, nesse caso, esse animal tinha muito prurido, né? Então, realmente, o ressecamento da pele, o problema de dermatite, causa muito, além de deixar a pele irritada, causa muito prurido. E mostrando, então, após a aplicação do produto, 24 horas depois, uma única aplicação, a melhora, né? Não só na aparência, mas também melhora de irritação e de prurido, tá? Então, é um produto que pode ser utilizado aí, que deve ser utilizado, né, para controle aí de dermatites, né, de peles sensíveis e irritadas. E como sugestão de fórmula, né, então ele pode ser utilizado como shampoo, como eu falei, né, para todos os tipos de pelo, né, então nanidrate numa concentração de 5%, a sugestão é que a gente utilize até 10%, mas 5% ele já causa aí uma hidratação muito boa, né, então assim, muitas vezes, né, não precisa utilizar o condicionador, né, então no meu cachorro aqui, então a gente utiliza só o shampoo e o pelo fica super hidratado, nem precisa usar o condicionador, né? Mas também pode ser combinado a outros ativos, né? Para tornar aí o produto ainda mais hidratante, né? Com outros mecanismos de ação e de recuperação, restabelecimento de barreira. Né? Então, aqui a gente tem a associação do nanidrate, uma concentração de 3%, associado às vitaminas A e E. Tá? Então, esse é bem interessante também, né? Porque além de eu estar estimulando ali a hidratação, a gente já leva a questão da vitamina A e da vitamina E, que auxiliam também na questão de produção de colágeno, né, e de restabelecimento de barreira cutânea. Ele também pode ser combinado à nanofitoxibosina, pode ser combinado ao nanoclorexidine e também pode ser combinado àqueles ativos que causam muito ressecamento, né, como, por exemplo, a clorexidina de gluconato, né, como, por exemplo, outros, peróxido de benzoíla, enfim, outros ativos, cetoconazol, que causam ressecamento, né, pode estar combinando o nanidrate junto para que ele seja ali o agente de hidratação nessa fórmula, tá? Pode ser bastante utilizado, então, em shampoos, loções, spray para hidratação profunda, tá? Então, a indicação, né, a recomendação é que faça a inclusão no shampoo para banho semanal, no pet,
mas também, né, caso seja um animal que tem um problema de atopia, utilize ali ele numa loção ou num spray até a melhora do sintomas. O nanomelaleuca, né, gente? Falei bastante do nanomelaleuca hoje. Fúngica, contra a malacésia, né? E também antiviral, né? Então, esse produto foi um produto que a gente fez vários testes in vitro, né? Contra diferentes cepas de bactérias, né? Contra o SARS-CoV-2 também avaliamos, né? Na pandemia, provando a eficácia e o controle do vírus, né? Então, também é um produto que pode ser utilizado pós-passeio para higienização de patinhas. Então é bem legal, né, bem interessante que aqueles tutores, né, que gostam de ter um produto, né, a gente teve muito aí na pandemia pessoas utilizando álcool gel, né, e álcool líquido também para higienização de patinhas. A gente sabe que isso não é recomendado, então pode ser utilizado o nanomelaleuca como aí um produto para higienização, né, redução de bactérias, vírus, enfim, com segurança. Tá? E aqui a gente tem, então, um estudo, que é um estudo in vitro, né? Então, esse estudo, ele mostrou a eficiência do produto em cepas de malacésia, né? Então, essas cepas, elas foram coletadas de cães cultivados no ambiente de laboratório, e aí foi empregado o nanomelaleuca. O que a gente percebe nesse gráfico? Que em 0,8%, a partir de 0,8%, né, de uso do nanomelaleuca, a gente já tem uma inibição total, né, da malacésia in vitro, tá? E a partir de 0,5%, aqui a gente já tem um controle de 50% desse fungo, né? E aqui eu trouxe um caso, né, que é um caso que eu sempre mostro, né, que é um caso que nos marcou muito, que foi um dos primeiros casos aí que a gente teve de acompanhamento com o uso do nanomelaleuca, e foi um caso de um animal, né, que é o Lauro, que estava aí já com uma malacésia no estado avançado, crônico, já tinha feito uso de vários tipos de medicações, né, sem um resultado, sem um avanço, né, sem uma melhora, né, da doença, e que a tutora chegou para a veterinária perguntando se não era um caso de eutanásia, né? Isso nos marcou bastante, porque aí a tutora explicou, a veterinária explicou para a tutora, enfim, né, que era uma condição dermatológica e tal, né? E aí ela, então, resolveu testar, né, fazer mais uma tentativa. Então, toda vez que ela levava o animal para banho na clínica, né, que tinha a clínica junto, né, então a veterinária fazia a aplicação do produto. Então, nesse caso, foi utilizado um spray contendo nanomelaleuca 3%, então era nanomelaleuca 3% em água, tá? E somente uma vez na semana, tá? Então, lembra que eu falei para vocês da gente conseguir, com o uso, né, da nanotecnologia, diminuir a frequência de aplicação do produto. Então, num caso já que estava tão avançado, né, a médica conseguiu fazer o controle da malacesiose pelo uso do produto uma vez na semana, né? Então, ele foi aplicado aqui nessa foto aqui, foi depois de 6 semanas, né, que foi feito esse acompanhamento, né, que já teve essa melhora fantástica dos sintomas, né, e vocês podem ver também que ele engordou, né, que ele ganhou peso, né, então a veterinária nos relatou, depois que ela recebeu um buquê de flores da tutora. Por quê? Porque antes o Lauro, então, ele era aquele animal que já estava apático, que não convivia mais com a família, né? Que já tinha um cheiro muito desagradável, que é trazido por essa patologia, né? Com um aspecto ruim, então a família não convivia, né? Não tocava mais, né? E depois realmente ele conseguiu, com o tratamento, voltar ao convívio da família. Então foi algo que realmente foi algo que nos marcou muito, né? Que me marcou muito aí e que realmente a gente conseguiu perceber que esses produtos são produtos
que vão fazer a diferença, né? Porque são uma alternativa, então, de um produto natural, né? Que a gente consegue aí fazer um tratamento, né? Até mesmo prolongado, né? Em casos que a gente não precisa mais entrar com tantas medicações, né? E ter um resultado bastante efetivo. Aqui eu trouxe um outro exemplo do dano melaleuca, né, que é um exemplo aí de dermatite que é bastante comum, né, a gente já recebeu vários aí contatos de médicos veterinários com esse tipo, trazendo esse tipo de caso, né, que é esse tipo de dermatite que forma aí essas crostas, né, na pele do animal e que resulta também na queda de pelo, né. Então, assim, esse animal aqui era uma pug, né, que estava com várias dessas lesões ao longo do corpo, né, e que entrou, então, com um tratamento com spray contendo nanomelaleuca 3%. Então, aqui a gente consegue ver que após 10 dias de uso do produto, a gente já tinha aqui, então, o crescimento do pelo, né, no animal, e após 15 dias estava completamente recuperado, né. Então, a aplicação do spray com nanomelaleuca não foi todos os dias, né, foi em dias alternados, uma vez ao dia, né, então ela fazia o uso um dia sim, um dia não, e após 15 dias já teve aí a recuperação completa, né? Então, realmente é um produto aí com uma eficiência antimicrobiana, né, muito boa. E aqui algumas sugestões de fórmulas, né? Então, a gente pode utilizar tanto o nanomelaleuca em shampoos, né? Então, numa prescrição no shampoo antimicrobiano, que pode ser aí um ótimo coadjuvante no controle, no tratamento de malacesiose, né? Então, ao invés do animal utilizar o shampoo do pet, enfim, ele utiliza um shampoo contendo, aqui a gente colocou uma sugestão de 5%, né, do nanomelaleuca, para que tenha não só a questão de tratar, caso o animal esteja ali com essa patologia, mas também como forma de evitar recidivas, porque a gente sabe que a malacesiose, né, muitas vezes ela não tem tratamento, né? A gente faz uma manutenção e que esse animal, ele tem aí muitas vezes essa predisposição a ter recidivas. Então, a gente consegue, pelo uso do nanomelaleuca no shampoo do banho ali, que vai ser semanal, a cada 15 dias, fazer esse controle, né, e evitar com que tenha essas recidivas, né. Então, pode ser utilizada no shampoo, no spray, né, antimicrobiano, que aí, como eu falei ali do caso dos dois animais que eu apresentei, né, do Laura ali e daquela pug, né, foi um spray contendo o nanomelaleuca 3%, aí aplicado diretamente ali nas lesões, né, e aqui a gente trouxe a combinação com a nanofitoximosina, que também é uma excelente opção, né, e esse produto também pode ser utilizado para solução otológica, né, então aí na solução otológica a gente recomenda de 0,5 a 1%, tá? Então, a gente sabe que muitas vezes a malacisiose, ela está associada, né, ela vem associada aí também à questão otológica, então é importante, né, que faça esse controle, né, não só utilizando a solução otológica, mas também a aplicação no corpo do animal, caso seja, né, aplicado, tá? A nanofitosfingosina, né? Então, já falei aí alguns exemplos de fórmulas, mas a nanofitosfingosina, né? Ela tem esse nome difícil, mas ela é uma base esfingoide, tá? Ela é um precursor aí das ceramidas, né? Um tipo de ceramidas, que ele atua principalmente na restauração da barreira cutânea, tá? Então, ela é excelente para todos aqueles casos, né, onde a gente tem queda de barreira, né? Então, assim, perda de função barreira da pele, né? Então, tem infecção fúngica, dermatites, né? Então, a nanofitoximosina pode ser utilizada em todos esses casos. Para além da restauração da barreira, ela também tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória, tá? Então, com isso, ela também pode ser utilizada em soluções otológicas, né? Ela é um produto que pode ser utilizado também para gatos, né? Então, assim,
O nanomelaleuca, ele não é um produto indicado para gatos, né? Mas a nanofitoestimulosina, sim. Então, ela é uma opção aí também para ação antimicrobiana em gatos, tá? E aqui a gente tem um caso, que é um caso que chama muita atenção, né? Que é um caso que a gente vê nos spits, né? Que acontece bastante, né? Que é um caso de alopécia canina. E essa cachorrinha, ela tinha, aí já vivia há 8 anos, né? Sem pelos, né? Então, com alopécia canina. E aí ela já tinha feito vários tratamentos, enfim, o próximo indicação era o microagulhamento, que aí a tutora preferiu não fazer, não dar continuidade. Então, ela resolveu, a médica veterinária resolveu utilizar uma combinação de 2 sprays, né? Um spray de recuperação de barreira, que combinava, então, a nanofita-estingosina 2% e o nanohidrate 5%. Então, vejam que aqui a gente está combinando a fita-estingosina, que atua em restauração de barreira, que tem também uma ação anti-inflamatória, e o nanohidrate, que faz a hidratação profunda da pele desse animal, né? Com um outro spray com nanomelaleuca, que tem essa ação antimicrobiana mais potente, né? Para caso essa pele aí esteja com alguma colonização de algum tipo de fungo, bactéria, enfim, para já fazer esse controle, né? Então, o uso foi em dias intercalados, então um dia o spray hidratante, né? Fito e hidrate, e o outro dia nanomelaleuca, tá? Então, assim, ela fez o uso em dias intercalados desses 2 sprays. Com um mês, a gente já começou a perceber, né? Então, alguns pelos aparecendo, né? 3 meses, a gente já consegue ver quase completa a pelagem, né? Então, aqui um pouquinho mais ralo aqui no dorso, né? E em 6 meses, aí a gente já tem uma foto dela completamente, né? Com o pelo aí lindo, né? Então, com o pelo totalmente, com a pelagem totalmente recuperada. Então, esse produto, ele é um produto que pode ser utilizado na forma de spray, né? Como foi o caso dessa Spitz, né? Então, aqui tem uma sugestão de fórmula combinando a fitoestingosina também com nano-ômegas, que é uma outra opção que pode ser trabalhada para a questão de hidratação. E esse spray restaurador de pelagem que foi utilizado aí, né, no tratamento do Spitz, aqui, então, nessas concentrações. Fitoestingosina 2%, nanohidrate 5%, e aqui já combinado nanomelaleuca 3%, tá? Então, a gente pode fazer a opção de utilizar 2 sprays separados, né, como foi o caso daquela médica veterinária, ou aqui um único spray para fazer a aplicação. Tá bom? Não tem nenhum tipo de problema vocês estarem prescrevendo esses nanos juntos, né? Então, assim, eles podem ser associados, né? Também podem ser associados com outros ativos, né? Com medicamentos, enfim, não tem nenhum tipo de problema. O nanocalêndula, né? O nanocalêndula é um produto que a gente tem para proteção de calosidades, de cicatrização e regeneração da pele, né? A calêndula, ela tem aí propriedades, né? De estímulo de proliferação, né? E a gente já sabe aí das propriedades, né? Da calêndula como cicatrizante, né? E nesse produto a gente tem uma combinação do óleo de calêndula e da manteiga de karité que auxilia na formação de barreira, de proteção de calos, focinho, na questão da emoliência e da hidratação. Tá? Então, ela tem uma excelente ação hidratante, calmante, anti-irritante, pode ser utilizado em dermatites, peles sensíveis, né? E pode ser utilizado também em produtos para estímulo de cicatrização. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um teste, né, realizado em células, em cultura de células, né, de fibroblastos, onde que se chama teste de Scratch, ou de cicatrização in vitro, onde a gente faz uma lesão nessas células, né? Então, aqui a gente pode ver que tem uma abertura, que é
que é um rasgo que a gente faz aí nessas células, né? A gente faz uma abertura, faz uma lesão, e aí a gente faz a aplicação do produto, né? Então, quando a gente tem nenhum tipo de tratamento dessas células, claro que a gente já tem ali uma proliferação dessas células, né? Uma regeneração, e um fechamento ali dessa lesão, mas quando a gente adiciona o nanocalêndula, né, a 1%, olha o que acontece. Essa lesão aqui que era muito mais aberta, né, ela já fica muito mais fechada, né? Então a gente tem uma redução de 95% da lesão em 24 horas in vitro, né? Então isso demonstra o estímulo de proliferação, de migração celular causado por esse produto, né? Então, indicando que realmente esse produto tem propriedades, né, de cicatrização, de estímulo de proliferação e pode estar sendo utilizado para esse fim, né? Então, pode ser utilizado também em proteção de patinhas, né? Muitas vezes as patinhas elas ficam ressecadas, né? Então, teve alguns casos até de queimaduras de patinhas, onde esse produto seria excelente aí para aplicação, né? Que a gente vê que são regiões que estão suscetíveis a fissuras, né? E precisam aí, além da proteção e da hidratação, a questão ali do estímulo de proliferação. Então, aqui a gente tem como sugestão um creme protetor para calosidade de patinhas, também pode ser utilizado para focinho, tá? Com nanocalêndula 5%, e um gel cicatrizante, né? Então, algum caso ali também pós-cirúrgico também pode estar utilizando esse produto como auxílio aí, ou combinado a outros ativos, né? Nanocalêndula até 10%. E o último produto, gente, né, é o Nano Camomila. Então, esse produto é um produto aí que a gente utiliza muito, né, para clareamento de pelo, né? Claro, a camomila tem ação anti-inflamatória, tem ação calmante, né? Mas realmente é um produto muito legal para utilizar em animais de pelagem clara, né? Então, ele é uma opção muito interessante para limpeza da região periocular, né? Para soluções de limpeza da região periocular, para clareamento de manchas de lágrimas ácidas, né? Então, aqui a gente tem um caso, mostrando aqui nessa imagem, um caso de antes e depois do uso de uma solução de limpeza contendo 5% de nanocamomila, com aplicação uma vez ao dia por uma semana, né? E a gente já consegue verificar o quão, né, o resultado benéfico que a gente teve após uma semana. Então, esse tipo de mancha ele é muito comum, principalmente em algumas raças, né? Então, aqui a gente tem um poodle, né? Mas tem raças que têm essa característica, né? Então, estão mais suscetíveis a esse tipo de manchamento, né? E que a gente pode estar utilizando aí o nanocamomila como uma opção para fazer o clareamento dessa pelagem, né? Já faz a remoção de sujidades, né? De acúmulo dessas lágrimas na região pericular e já auxilia no clareamento dessas manchas. Então, ela pode ser utilizada não só para a região periocular, mas também em shampoos para animais de pelos claros, né? Então, a gente indica o uso de até 10% do nanocamomila, né, em shampoos. E para a solução de limpeza da região periocular, aí, de 3 a 5%, para a limpeza de lágrimas e de sujidade. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Mais uma vez, o meu agradecimento, né, à Fórmula Animal, a todos que ficaram aqui, que se interessaram pelo tema. Eu deixo o meu e-mail, né? Então fiquem à vontade, né, para quaisquer dúvidas, entrarem em contato comigo ou com a Fórmula Animal. Então vai ser um prazer aí esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, né? Até auxiliá-los em alguma indicação de ativo, algum caso que vocês tenham, né? Então podem contar conosco. E o meu muito obrigada mais uma vez.